Como melhores celulares custo-benefício de 2026, nós temos ótimas opções, como o Poco C7 Pro, o Samsung Galaxy A17 e o Motorola Moto G56, com boa quantidade de memória RAM, processadores muito bons e ótima qualidade de imagem, sendo muito bons para a faixa de preço que se encontram e sempre caindo de preço. O Poco C7 Pro, por exemplo, é um caso à parte, que sempre aparece em listas por ser um dos melhores celulares que temos para jogar pagando pouco, pois ele consegue rodar jogos bem pesados com folga. O Motorola Moto G56 fica no meio termo entre o celular baratinho e o intermediário, que faz com que ele atenda uma grande quantidade de públicos, brilhando quando se fala em câmeras, por apresentar uma qualidade digna de elogio pela faixa de preço. E o Samsung A17 se mostra uma opção quase que perfeita para quem quer um celular apenas para usos diários em redes sociais e aplicativos do dia a dia. Mas será mesmo que esses são os melhores para o seu uso específico? Nós vamos ver esses e muitos outros celulares no vídeo de hoje, para que você encontre a melhor opção e faça a melhor escolha para não passar raiva com seu celular. Eu sou Lucas Guilherme e esse é o manual que faltava para você encontrar o seu próximo celular. Pois bem, começando com os celulares mais baratos, destinado ao uso do dia a dia, nós temos o Samsung Galaxy A07 4G. Embora ele tenha uma versão com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, eu não recomendo. É melhor pegar a versão com 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, principalmente por causa da memória RAM, pois hoje em dia 4 GB é muito pouco para rodar os aplicativos tranquilamente. Até uns 2 anos atrás até ia, mas hoje o mínimo que você vai querer é 6 GB de memória RAM, para não passar por dor de cabeça. Ele vai receber atualização até 2031, o que é um ponto muito bom para quem quer ficar vários anos com esse aparelho. Ele tem IP54, o que significa que ele tem resistência a respingos de água, porém não é a prova de água, então não confie nessa proteção. Ele tem uma tela grande de 6.7 polegadas, é LCD HD Plus com taxa de atualização de 90 Hz, não é uma tela ruim pela faixa de preço. Vai atender bem quem quer usar para ver vídeos, filmes, séries, etc. Mas não espere algo extraordinário. A bateria tem 5.000 mAh, que é uma quantidade boa, e como ele é um celular simples que será usado em tarefas que não demandam tanta bateria assim, ele vai durar muito tempo sem precisar de carregador. Ele tem a entrada de fone de ouvido, o que é ótimo. O processador dele é o Helio G99, que pela faixa de preço não é um processador ruim, muito pelo contrário, ele vai rodar alguns jogos tranquilamente, porém alguns um pouco mais pesados, você vai precisar diminuir o gráfico, já que a proposta dele não é ser gamer, é um celular mais para o uso do dia a dia. Não tem áudio estéreo, ou seja, só sai áudio de um lado do aparelho. Ele tem uma câmera traseira de 50 megapixels, grava em Full HD 30 fps e uma frontal de 8 megapixels. As fotos nele ficam satisfatórias. Na verdade, bem melhores do que se espera por essa faixa de preço. A gravação de vídeo é bem boa e a captação de áudio é razoável. Não vai deixar na mão quando você precisar. Você encontra ele no comentário fixado pelo menor preço que eu encontrei. É sempre bom você dar uma olhada nos links que eu deixei aqui, pois eu busco escolher os que têm a maior probabilidade de ter promoção. Agora, outro celular também baratinho é o Samsung Galaxy A17 5G. A tela dele é grande, tendo 6.7 polegadas e ela é AMOLED de 90 Hz, bem melhor do que a tela do A07. E ele tem proteção Gorilla Glass Victus, que torna ele muito resistente a quedas e impactos. Mas a proteção dele contra a água é igual à do A07. Tem uma resistência a respingos, mas não confie nela, pois ela não é a prova de água. Ele só tem áudio de um lado. Mas não é um áudio ruim. Outra coisa que não seria nada mal era você dar like nesse vídeo. Assim você recebe mais recomendações de vídeos como esse e me motiva a trazer mais vídeos com mais opções para você. Continuando, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que é um bom tamanho de bateria. O processador dele é o Exynos 1380, vai te atender nos jogos, mas você vai precisar baixar as configurações da maioria deles. Mas as demais tarefas, aplicativos e tudo mais, ele vai conseguir lidar perfeitamente. Ele tem versão de 4 GB de memória RAM, mas eu não recomendo, é melhor pegar a de 8 GB de memória RAM. Nas câmeras traseiras, ele tem um sensor principal de 50 megapixels, outro de 5 megapixels e de 2 megapixels na câmera macro e 3 megapixels da câmera frontal. Ele filma só em Full HD a 30 fps, não é um celular para quem quer focando em câmeras. As imagens dele são razoáveis e não vão deixar na mão quem quer usar uma vez ou outra. Mas se você quer câmeras muito boas, ele não é um celular para você. É melhor investir um pouco mais e pegar um celular mais caro aqui da lista. Ele vai ter atualização até 2031, então ele vai ter uma ótima longevidade para você não precisar trocar durante vários anos. Ele é uma ótima opção para quem quer um celular básico baratinho, para usar no dia a dia em tarefas simples. Você também encontra ele no comentário fixado junto com os outros aparelhos dessa lista. Agora, saindo da faixa dos R$1.000, nós subimos um pouco o patamar. O primeiro que temos é o Motorola Moto G56. Ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, que é uma quantidade boa que vai ser suficiente para praticamente qualquer uso. Tem 5.200 mAh de bateria, saindo um pouco do padrão do mercado de 5.000 mAh. E poderia ser mais, mas pelo menos tem 200 mAh a mais para você usar. Você pode achar pouco, mas qualquer mAh
que a gente tiver acima de 5.000 é uma vitória. Vai ser suficiente para o dia inteiro dependendo do seu uso. Ele tem entrada para fone de ouvido, o que eu acho uma ótima característica dele, já que todas as fabricantes estão removendo. Tem tela de 6.72 polegadas, IPS LCD, Full HD Plus de 120 Hz. Embora não seja AMOLED, é uma tela muito boa pela faixa de preço. O processador dele é o MediaTek Dimensity 7060, que é um processador bom, que vai rodar tranquilamente a maioria dos jogos no médio ou no alto. Talvez um ou outro você precise baixar os gráficos, mas ele atende bem quem quer jogar, levando em consideração que ele não é um celular feito para esse propósito, tendo uma proposta mais de celular para o dia a dia. Nas câmeras temos um sensor traseiro de 50 megapixels e outro de 8 megapixels, e uma frontal de 32 megapixels. E filme Full HD a 60 fps. Não é uma câmera ruim, atende às necessidades levando em consideração que ele é um celular mais de entrada. Ele é prova de água com certificação IP68 e IP69, e ele tem NFC para você fazer os seus pagamentos por aproximação. Eu deixei o link dele com os melhores vendedores no comentário fixado para você dar uma olhada no preço. Agora nós temos o Samsung Galaxy A36. Aqui a coisa já muda de figura, pois temos o Snapdragon 6 Gen 3, que vai rodar todos os jogos da Play Store, porém os mais pesados não irão rodar no alto. Mas levando em consideração que ele é um aparelho mais barato, que não é focado em jogos, ele atende bem essa função, mas só compre se você vai jogar apenas casualmente. Caso contrário, você vai se decepcionar um pouco. No entanto, uma coisa que não vai te decepcionar é se inscrever aqui no canal, pois eu vou te ajudar sempre que eu precisar comprar um aparelho novo, te mostrar os melhores custo-benefício para evitar que você se arrependa depois de comprar. Continuando, ele tem 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento, tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED, 120 Hz, com proteção contra quedas e impactos, Gorilla Glass Victus Plus, que é uma ótima tela, com cores bonitas e um ângulo de visão muito bom, porém ele tem um pouquinho de borda. Na proteção contra água e poeira, ele tem IP67, que torna ele a prova de água. Lembrando que ele vai ter atualização até 2031, que é uma ótima característica dos aparelhos da Samsung, pois garante para o celular bastante longevidade. Tem um sensor traseiro principal de 50 megapixels, outro de 8 megapixels e mais um de 5 megapixels, e na câmera frontal 12 megapixels. Ele grava 4K 30 fps, tanto na câmera traseira quanto na frontal, são boas câmeras e atendem bem, e a captação de áudio até que é bem boa, e vem com NFC para pagamentos por aproximação. E como de costume, a bateria dele é de 5.000 mAh. Vale a pena dar uma olhada no link que eu deixei no comentário fixado, pois ele está oscilando bastante o preço. Outro celular bom e barato é o Motorola Edge 60 Neo. Ele tem processador Dimensity 7400 da MediaTek. É um processador muito bom. Não vai rodar jogos extremamente pesados no Ultra, mas vai rodar a esmagadora maioria dos jogos no alto. Já para edição de vídeo, ele vai servir muito bem, pois não é um processador fraco. Tem incríveis 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento, tela de 6.4 polegadas, 120 Hz. É uma tela menor do que os celulares anteriores, e isso pode ser tanto um ponto positivo quanto um ponto negativo. Depende do seu perfil do usuário. Eu particularmente gosto de celulares com tela menor, por ser mais compacto e bastante gente prefere assim, pelo menos eu acho, né? Mas se você é alguém que quer uma tela grande para assistir filmes e séries de forma mais confortável, talvez seja um ponto que impeça você de escolhê-lo. Comenta aí a sua opinião, você prefere uma tela maior ou menor? Porém, deixando o tamanho de lado, a qualidade da tela dele é extremamente boa, com ótimas cores e nível de brilho alto. Além disso, ele tem uma câmera principal traseira de 50 megapixels, outra de 3 megapixels e uma de 10 megapixels, e na frontal 32 megapixels. Grava em 4K 30 fps e tem slow motion de 240 fps nativo. Essas câmeras são boas. Caso você não saiba, as câmeras do Motorola são feitas pela Sony, que é conhecida por ter bastante qualidade, então você não vai passar raiva com elas. A gravação de vídeo também tem ótima qualidade, porém a captação de áudio deixa a desejar, mas não é nada que vá atrapalhar o seu uso. Vai servir muito bem para vídeo, chamada e reuniões online, porém não vai te atender se você quer produzir conteúdo para a internet, usando a gravação de áudio dele, pois ela não tem tanta qualidade. O áudio dele é estéreo, ou seja, sai som dos dois lados do aparelho, tem NFC para pagamentos por aproximação e a bateria tem 5.000 mAh. Ele está junto com os outros smartphones no comentário fixado para você dar uma olhada no preço. Agora, o celular que, caso você seja inscrito, já sabe que sempre está nas listas de melhor custo-benefício é o Poco C7 Pro, e não é para menos, já que ele vem com o processador Dimensity 8400 Ultra MediaTek, que é um processador muito forte. Esse celular é conhecido por ser um dos melhores intermediários por causa disso, pois vai rodar tudo tranquilamente e em qualidade bem alta, sendo uma opção muito boa para quem quer jogar jogos pesados. Mas preste atenção, ele é forte sim, mas não espere que ele seja algo bizarro e vai rodar tudo a 60 fps no mais alto possível, pois existem jogos pesados demais que vai ser melhor rodar em configurações mais baixas, até para evitar superaquecimento.
e desgaste da bateria, e embora o sistema de resfriamento da Xiaomi seja extremamente bom. Para edição de vídeo, ele também é perfeito justamente por ter um celular bem forte. Tem impressionantes 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento, tela de 6.7 polegadas AMOLED de 120 Hz, sendo uma tela muito boa que vai servir muito bem para construir mídia. E se vai editar vídeos nele, a tela somada a esse processador vai ser praticamente perfeita. Nas câmeras traseiras temos um sensor principal de 50 megapixels e outro de 8 megapixels, e na câmera frontal 20 megapixels. Ele grava na câmera traseira em 4K 60 fps e na frontal em Full HD 30 fps e tem slow motion nativo de 960 fps. As fotos dele são boas, mas algumas pessoas vão achar a saturação dele um pouco estranha e não vão gostar. Porém, isso é fácil de resolver instalando a Gcam ou mexendo nas configurações da câmera. A gravação de vídeo dele é muito boa e a captação de áudio também é ótima. O som dele é estéreo, então sai dos dois lados do aparelho. Um problema dele, que é comum dos aparelhos da Xiaomi, é a quantidade de gigante de aplicativos que já vem instalados nele, além da propaganda, que também são bem chatas. Porém, isso pode ser resolvido facilmente desativando as configurações e excluindo os aplicativos. Vem com NFC para pagamentos por aproximação e tem uma bateria grande de 6.000 mAh. Sim, uma bateria muito boa que vai garantir muitas horas de jogatina e talvez mais de um dia de uso básico. Se eu fosse você, dava uma olhada no link do comentário fixado e aproveitava que ainda existe o estoque, pois ele é muito cobiçado há muito tempo e pode acabar a qualquer momento. Agora, se você está procurando um topo de linha custo-benefício, nós temos o Samsung Galaxy S25 FE. Ele tem construção premium por se tratar de celular de topo de linha, da linha S, com traseira de vidro e laterais de alumínio. Tem um processador Samsung Exynos 2400, embora a maioria das pessoas não goste de Exynos. Esse processador que vem nele é extremamente forte, vai rodar qualquer jogo tranquilamente, porém alguns jogos muito pesados não vai ser possível jogar no Ultra, mas não por falta de potência, mas sim devido à otimização e principalmente pelo superaquecimento. Mas é uma escolha muito boa para quem quer um celular para jogos. No entanto, se quiser jogar jogos muito pesados durante muitas horas seguidas, talvez seja necessário comprar um cooler de celular. Para edição de vídeo, ele também vai ser muito bom. Tem 8 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento, tem tela de 6.7 polegadas Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz de taxa de atualização e proteção Gorilla Glass Victus Plus. A tela dele é extremamente boa, é ótima para qualquer coisa que você vai fazer nele, já que a Samsung é conhecida por ter telas de ótima qualidade, sempre superando os concorrentes. Então, se você procura algo para consumir conteúdo, ver filmes e séries, ele vai ser uma opção ideal. Nas câmeras traseiras temos 50 megapixels na principal, mais uma de 2 megapixels e outra de 8 megapixels, e na frontal 12 megapixels. Ele grava em 8K 30 fps na câmera traseira e em 4K 60 fps na frontal. As câmeras dele são extremamente boas, e a gravação de vídeo e captação de áudio igualmente boas. Porém, como é costume da Samsung, talvez você não curta muito a saturação das fotos, mas isso é questão de gosto. De qualquer forma, você pode alterar isso nas configurações ou instalando uma Gcam. Eu uso um celular da Samsung e não tenho problema quanto a isso. Ele tem carregamento sem fio, tem modo DeX para você usar ele como mini computador colocando monitor, mouse e teclado, tem NFC para pagamentos por aproximação, uma bateria de 4.900 mAh infelizmente, bem que poderiam ter colocado 5.000 pelo menos. Pode parecer que não, mas 100 mAh faz sim diferença. Você encontra ele no comentário fixado com o menor preço que eu encontrei junto com os outros aparelhos dessa lista. Agora, se você está procurando mesmo um celular da Xiaomi que seja bom e muito barato, eu tenho esse vídeo aqui com os melhores celulares da marca até os faixas de R$ 1.500. Se eu fosse você, eu dava uma conferida.